Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje do nosso componente de hábitos sustentáveis. Eu sou a professora Eveline e estarei com vocês aqui mais uma vez, passando alguns conhecimentos, dicas, né? E hoje nós teremos uma retomada aí de parte do nosso conteúdo, mas eu nunca estou sozinha, né? Eu sempre tenho aí os intérpretes de Libras para me ajudar nessa comunicação com vocês, que hoje, deixa eu dar uma coladinha, é o Ezequiel e a Amanda. Sejam muito bem-vindos, Ezequiel e Amanda. Tudo bem? Eu vou aproveitar aí a deixa, né, para já fazer aqui minha autodescrição, tá? Eu sou uma mulher branca, né, tenho olhos e cabelos castanhos, meu cabelo tá preso num coque, meu rosto é bem redondinho, com bochechas proeminentes, uso óculos, né? Tenho cerca de 1,63 de altura, tá? Tô com uma jaqueta preta, um lenço, né, no pescoço, porque hoje tá bem frio, né? Calça marrom, tênis e estou aqui no laboratório aqui do estúdio, né? Tem uma bancada à minha frente, tá? E é isso. Vamos seguir, pessoal? O que está previsto aí para nossa aula de hoje? Nós estamos aí finalizando a atividade 1, sistematização 2, tá? Do nosso aprofundamento do meu papel no desenvolvimento sustentável. A unidade curricular é o projeto Casa Sustentável do nosso componente já dito aqui anteriormente, hábitos sustentáveis, né? Que nós temos aí como os pilares da nossa aula, os 4 eixos estruturantes aqui, né? Que são investigação científica, processos criativos, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural, né? E em seguida também temos aí as nossas habilidades, né? Para quem quiser dar uma printadinha na tela, são 3 que foram abordadas aí nesta aula, tá? E não menos importante, pegue aí o seu diário de bordo, né, para fazer as suas anotações, coloque data, o componente, né, o assunto da aula de hoje, né, anotem aí suas dúvidas, os pontos que você achar interessante, que vai facilitar aí bastante os seus estudos. E nós já falamos aí em aulas passadas da importância do diário de bordo aí para os estudos, né, que ajuda no nosso conhecimento. Tem gente que até desenha, né? Comentei do diário aí da Marie Curie, né? Que ela anotava ali as descobertas, né? E as observações que ela fazia, assim como todos os outros cientistas. Você também pode usar um aplicativo se você achar mais fácil. Vamos lá? Qual é o objetivo da aula de hoje? Que é continuar a retomada aí de alguns conceitos apresentados até agora na nossa atividade 1 do componente. E, sem mais delongas, né? Eu sempre aí ressalto a importância da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a legislação que norteia aí a disposição dos resíduos, né? Dos lixões, dos aterros sanitários, aí de todos os resíduos gerados, não só na zona urbana, mas na zona rural. Lembrando que, né, ela prevê a extinção dos lixões, que é um método totalmente inadequado aí de disposição dos resíduos, né? E o Brasil, no caso do nosso país aqui, nós utilizamos o aterro, que é a condição aí mais adequada para dispor esse lixo. Também podemos usar a incineração, que eu já vou falar mais para frente. E lembrando que, no caso de lixo radioativo, tem uma legislação específica para isso. Materiais orgânicos, como os restos de alimentos, também podem ser reaproveitados em usinas de compostagem e posteriormente utilizados como fertilizantes na agricultura. Inclusive, eu falei mais cedo aqui, eu até comentei aí no semestre passado, quando nós falamos sobre hortas, né? Que tem uma horta perto da minha casa, uma horta comunitária, né? O que eles fizeram nesses dias? Tem lá a horta e tinham no canto um galinheiro. O que eles fizeram? Mudaram o galinheiro do local. Aquele espaço onde ficavam as galinhas está
fertilizado, adubado com os excrementos das galinhas, ou seja, é uma terra ali muito boa, muito fértil, né? Então, o que se faz nessa situação? Espera o excremento secar, né? Ficar bem sequinho, porque tem substâncias, ureia, amônia e tal, que podem ali queimar um pouco a raiz da sua planta, mas depois que está seco, evapora, né? E fica aí disponível esses nutrientes no solo. Então, o que vão fazer naquela parte onde estavam as galinhas? Vão plantar a horta, tá? Então, esse fertilizante natural aí é bem-vindo. Se você tem uma casa, tem uma horta, um jardim, né, eu já falei várias vezes da importância, né, de você ter uma composteira em casa. No caso de zona rural, fica mais fácil ainda, né, tem um minhocário, uma composteira ali, para reaproveitar esses fezes de animais, não só de galinhas, você pode aproveitar também principalmente de cavalos, tá? De vaca, né? Para pôr aí na sua horta, no seu quintal, na sua plantação. Vamos seguir aí que tem bastante coisa para contar. Tá? O lixão, que a gente já comentou, que é um método bastante inadequado aí de descarte de resíduos, né? Gerador aí de contaminação de solo, contaminação de atmosfera, né? Atrai animais vetores de doenças, não é culpa do bichinho, não é culpa da pomba, não é culpa do rato, né? Eles estão nessa condição aí, gerado por atividades humanas, né? E também os catadores ali de lixo ficam uma condição muito ruim de trabalho, tá? Lembrando que essa condição é bastante insalubre e geradora de patógenos, né? Vamos seguir, tem aqui a definição do lixão aí na tela para vocês, que é uma forma inadequada de disposição final de rejeitos, né, em que o descarte de lixo é feito sobre o solo, não tem nenhum tipo de impermeabilização, né? E a própria Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, prevê a extinção desses locais de disposição de resíduos, né? Desse local, uma população de catadores tira o seu sustento sem qualquer proteção à saúde. Lembrando que as associações de catadores de lixo, eles são responsáveis aí pela imensa maioria, se eu não me engano, aí cerca de 90% da recolha dos resíduos aí, sólidos, embalagens, tal, que seguem para a separação, que seguem para a reciclagem, tá? Mas não é nessa condição aí que eles devem trabalhar. Lembrando, né, que existe a coleta, né, e depois, quando os catadores já separaram todos esses resíduos, o que não é mais adequado, aí sim é disposto no aterro. Eles não devem ficar, eles não ficam no aterro, né, realizando qualquer trabalho, tá? Continuando. Aí, tem aí uma ilustração bastante interessante que nós já vimos em detalhes. Em aulas anteriores, né, do aterro sanitário, esse sim, né, que é a disposição correta aí dos resíduos, tanto que ele tem ali uma impermeabilização no solo, para que esse chorume, né, essa matéria aí que é proveniente da matéria de decomposição aí, de lixo orgânico, né, depois da decomposição, sobra aquele líquido chamado chorume, né, tem canaletas ali, canais que servem para escoar esse chorume e também, né, através do trabalho das bactérias, decompondo esse material, sobra um gás chamado metano. E também tem que ter essa canalização de escape, né, do gás metano, que é um sistema de drenagem de gases. E a cada camada de resíduos colocados é inserido ali uma camada de terra e feita todo esse processo de canalização, né, de colocar aí toda essa estrutura até o limite ali do aterro que existe. Então, depois que o aterro chegou no seu limite, na sua capacidade máxima, né, é feito ali um trabalho, né, de colocar matéria orgânica, matéria vegetal, plantar árvores, colocar gramados, né, e lembrando que ele, depois da sua vida útil, esse lixão, esse aterro, desculpa, pode virar um parque, lembrando que o Parque Vila Lobos em São Paulo já foi um dia um aterro e hoje é seguro aí para a população aproveitar. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer um aterro ali na região de Serra Negra, né? Para quem conhece aquela região Amparo, esse aterro, ele está hoje desativado, né? E ele servia ali a 9 cidades da região. Hoje ele é apenas um ponto de
transbordo, né? Ou seja, os caminhões de lixo vão até lá, colocam num caminhão container muito maior que segue para um aterro em Paulínia. Né? Quem é da região, né, conhece ou já ouviu falar ou não ouviu falar, quer dizer, quer dar um olá, né? No nosso próximo momento de interação, a gente aceita, né? Então, continuando aí a nossa aula, tá? Então, aqui está a definição do aterro sanitário, né? Isso nós já vimos em detalhes na última aula, só vou ler um trechinho. É um depósito no qual são descartados resíduos sólidos. Esse espaço é composto por resíduos domésticos, comerciais, industriais, de construção e também de origem de resíduos de esgoto. Lembrando, por que resíduos de esgoto, professora? Na estação de tratamento de esgoto, quando ela existe, né? Depois de todo o processo, sobra o lodo. Né? Esse lodo ele pode ter dois destinos, que a gente chama de torta. Depois que ele compactou bem, foi retirado bastante água dele, ele parece uma torta negra ali, que ele é rico em matéria orgânica. Né? Ou esse torta ou é descartada no aterro, né? Depositada no aterro, ou ela pode ser usada em florestas de reflorestamento. Não é reflorestamento que eu digo de Mata Atlântica, eu estou falando de reflorestamento de pinos, de pinos e esqueci o nome da outra árvore que estava na ponta da minha língua, que servem para produção de móveis. Então, é uma monocultura ali de pinos e... Oh, meu Deus, fugiu. Estava na ponta da língua. Daqui a pouco, quando acabar a aula, eu lembro. Né? Então, ele não vai servir, assim, essas plantas, elas não vão servir de alimento, de nada. É só matéria orgânica, adubo, para elas crescerem, né? Eucalipto, lembrei. Elas crescerem e vão fazer móveis, madeira para construção civil, né? Então não há problema algum. Lembrando que tem uma pequena ressalva. Na Europa é utilizado muito isso, essas tortas, para a agricultura de forma geral. Só que essas tortas, elas são ricas em quê? Microplástico. Lembra aquela resíduo lá da estação de tratamento de esgoto, que vai tudo para o esgoto, né? Então, é rico em microplástico e está gerando contaminação ali nos solos europeus, aí de muitos países europeus. Isso não é interessante. Então, aqui no Brasil, é utilizado apenas para reflorestamento de pinos e de eucaliptos, ok? Continuando aí, nós comentamos aí, teve o aterro controlado, que é um paliativo do lixão, né? Não é o ideal, não é um aterro. Então, o que acontece? A princípio era um lixão, né, que foi colocado ali camadas de lixo e de terra, né, para ele emitir menos odores, né, ficar uma coisinha um pouquinho mais organizada, mas não tem qualquer impermeabilização, também não é adequado. O adequado é realmente o aterro sanitário. Joinha? E tem aí a incineração, que é utilizado por muitos países. Nem todos os países do mundo têm um território tão vasto como o território brasileiro, né? Essa, por exemplo, é uma usina de incineração na Dinamarca, né? Então, o que acontece? O que sobrou ali do processo de reciclagem, né? O que não foi aproveitado, vai para a usina de incineração. Vocês podem ver na figura que ela tem ali uma chaminé. Nessas chaminés tem poderosos filtros, né, que não deixam material tóxico, né, gases tóxicos irem para a atmosfera, mas nem tudo é perfeito, né? Ainda o carbono, o dióxido de carbono ainda vai para a atmosfera, lembrando, né, que ele é um gás que potencializa o efeito estufa, assim como o gás metano, né, que é exalado ali do aterro sanitário, né, também é um gás potencializador ali do efeito estufa. Infelizmente não tem como ser o impacto zero, né, gerar impacto zero. A vantagem de uma usina de incineração como essa, moderna, é que ela produz eletricidade aí para a comunidade local, né, pela queima do lixo. Inclusive, eu já comentei no passado aí uma usina semelhante no Japão, usina de Enoshima, não sei se vocês se lembram. Continuando a nossa retomada e agora mudando um pouquinho o foco, falando de uma casa sustentável, meu povo. O que seria uma casa sustentável? É uma moradia construída com materiais sustentáveis a fim de promover uma relação mais saudável com o meio ambiente e garantir o bem-estar dos moradores. Lembrando que meio ambiente não é só a floresta, não. Meio ambiente é o lugar que a gente está.
né, que a gente convive, que a gente mora, nossa escola, nossa casa, nossa cidade, é o meio ambiente onde a gente está. Imagine só a seguinte cena, né? Sua família resolveu pintar a casa, né? Tava muitos anos sem pintar, tá feinho, né? Vamos pintar as portas, as paredes, vamos escolher a tinta legal, comprou uma tinta legal, uma cor que é escolhida pela família, vai lá pintar, né? Só que o que acontece? Tem as tintas, né? Normalmente as comuns, a latex ou tinta óleo que usam muito para pintar portas, né? Elas exalam um cheiro muito forte, um cheiro químico muito forte e leva um tempinho aí para essa tinta secar, um dia, 2, 3, às vezes fica até dias ali, aquele cheiro de tinta forte. E você que está morando dentro da residência, fica bem desagradável. Sugestão, existem tintas tóxicas ou tintas à base de água ali, que exalam menos cheiro, né? Eu sou realmente uma pessoa que sofre muito quando tem que pintar a casa porque o cheiro fica exalando. Não adianta falar, abre a janela, né? Realmente o cheiro incomoda bastante pela quantidade e pela composição química dessas tinturas, né? Mas uma casa sustentável também é aquela que te traz qualidade de vida, poupa energia e gera menos impacto no meio ambiente, né? Seguindo em frente, né? A localização dessa casa num lugar agradável, né? É extremamente importante, né? Então, se você vai construir uma casa do zero, evite, né, construir em uma área de proteção ambiental ou numa área de charque alagado para não ter problemas com enchentes, inundações posteriormente. Se for na zona urbana, dê preferência a locais que já tenham rede de sistema de água, de esgoto, né, transporte. Professora, a minha casa é afastada porque lá perto do centro é muito caro. Tudo bem, mas tem transporte público, né? Isso é qualidade de vida, isso é qualidade ambiental, né? Se você tem acesso à escola, né, através desse transporte, acesso ao posto de saúde em caso de necessidade, né? Isso é uma questão a ser muito pensada, bem pensada, a respeito da localização, gente. Localização da casa é saúde. Tá? Se você mora a 3 horas da sua escola, a 3 horas do seu serviço, sua vida vai ficar um pouquinho mais complicada. Outra coisa é o consumo aí de energia, o conforto térmico da sua casa, né? Temos a opção aí de telhados verdes para a pessoa não gastar um rim ali com ar-condicionado, quando tem condição de comprar um aparelho ar-condicionado, não fica cozinhando dentro de casa. Outros fatores também são janelas grandes para ventilação cruzada ali na sua casa, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado os noticiários dos últimos dias, a onda de calor aí na Europa, né? Muitas pessoas têm sofrido com a seca, a onda de calor. Aí vocês vão pensar, professora, mas o Brasil é mais quente do que, por exemplo, a França, né? Do que a Inglaterra, por exemplo. Por que tem tanta gente sofrendo aí com o calor? Lembrando, pela localização geográfica desses países ali, no verão, eles têm uma incidência de luz solar de muito mais horas do que numa região como São Paulo, por exemplo, né? Por exemplo, na Inglaterra, né, no auge do verão, amanhece muito cedo, 4h30, 5 horas da manhã, já está amanhecendo, né? E esse sol só vai se pôr perto das 8 horas da noite. Então, uma incidência de luz solar durante muitas horas do dia em casas que foram construídas para reter o calor. Lembrando que esses países são muito frios durante o inverno. Então, a casa foi feita para ser aquecida, né? Então, o que vira aquilo ali? Vira um forninho, né? Então, essas pessoas estão sofrendo muito. Então, se você hoje ou amanhã vai reformar a sua casa, dá uma observada aí no material que foi construído a sua casa, né? Se você pode colocar janelas maiores para ventilação, se tem condições ali de colocar um ar-condicionado, porque as mudanças climáticas estão vindo rápido. Não é só o povo europeu que está sofrendo com calor. Nós vamos chegar nesse nível também, né? Porque é resultado aí dos nossos hábitos de consumo, né? Eu já comentei isso no passado, vou falar de pegada ambiental aí nas próximas aulas, né? Tá? E para terminar esse bloco aqui antes da nossa interação, né? Poupe água aí, né, na sua casa, se puder colocar descarga econômica no banheiro, torneira com arejador na cozinha, na pia do banheiro, é muito interessante, né?
porque a escassez vem brava de água aí, porque não tem chovido o suficiente para abastecer a região metropolitana de São Paulo. Estamos na época de seca e mesmo aí quando chegar a época das chuvas, né, parte de setembro para frente, novembro para frente, né, somos uma população muito grande, né, para dividir toda essa água. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula até aqui, né? Eu agradeço a atenção de vocês, te espero logo mais aqui no nosso momento de interação. Muito obrigada, até breve, tchau, tchau.